Olá, professor Vitor Araújo aqui e nós agora vamos falar dos shifts de Bernoulli, uma classe muito importante de exemplos na teoria ergótica. Portanto, estes sistemas, aqui os shifts de Bernoulli ou os deslocamentos de Bernoulli, simulam sequências de experimentos aleatórios em que o resultado de cada experimento é independente dos anteriores, dos outros resultados. Supõe-se que cada experimento tem um número finito possível de resultados, designados por 1, 2, etc. d, e cada um tem uma certa probabilidade, P1, P2, etc. Pd, de ocorrer, de tal forma que a soma das probabilidades é 1. Portanto, o conjunto sigma d de todas as sequências bilaterais, reparem, é um alfa n com n em z, com cada alfa n sendo um algarismo, um número, né? 1, 2, etc. ou d, o conjunto de todas as sequências contém todos os possíveis resultados da sequência de experimentos. Okay? Para definirmos a sigma álgebra, para definirmos a medida, consideram-se os cilindros. Os cilindros são subconjuntos desta forma, que são essencialmente o seguinte: vocês olham um conjunto de todas as sequências, que têm certos índices com valor fixo. No caso, é KL, ponto e vírgula, AK, etc. AL. Significa o conjunto de todas as alfas, todas as sequências de símbolos, né, todas as sequências de D símbolos bilaterais, de tal forma que de K até L eu fixo os possíveis símbolos. O alfa K é igual ao AK, o alfa K mais 1 é igual ao AK mais 1, o alfa K mais 2 é igual ao AK mais 2, etc. E o alfa L é igual ao AL, em que o AK, etc. AL são dados. Né? E o K e o L, que é o índice inicial e o índice final, onde eu fixo as coordenadas, né? São também dados. Então, dado K, dado L, dados os símbolos AK, etc., K mais 1 até AL, eu olho o conjunto de todas as sequências que nas coordenadas de K, K mais 1, etc. até L, têm valor fixado. AK, etc. AL. Okay? As outras coordenadas podem ter todos os valores quaisquer. Eu olho o conjunto de todas as sequências que têm todos os valores possíveis, mas, exceto que das coordenadas de K até L têm valores fixados. Aí. Ok? Então, esses são os cilindros. Os cilindros são aqueles pedaços em que eu fixo as coordenadas num certo intervalo de índices. Ok? Então, o cilindro é o conjunto de todas as sequências de símbolos que estão restritas a dados valores num certo intervalo de coordenadas, mas que podem assumir todos os símbolos possíveis nas coordenadas fora desse intervalo. Eu gosto de representar um cilindro deste jeito. Aqui eu tenho as coordenadas fixadas. Isto aqui é uma certa sequência de coordenadas que está fixada, de K até L. E o resto, né, eu faço um preenchimento aqui. Aqui eu tenho a liberdade de escolher quaisquer coordenadas. Tenho liberdade nestas coordenadas aqui e aqui tenho coordenadas fixadas. Okay? Um cilindro é um negócio destes. Os cilindros formam a base de abertos da topologia usualmente considerada no espaço sigma D. Okay? De fato é a topologia produto. Okay? Vocês colocam no conjunto 1, 2, etc. D a topologia discreta e colocam no conjunto sigma D, que é o conjunto das sequências, que é o conjunto 1, 2, etc. D elevado a Z, portanto é um produto infinito, vocês colocam nesse produto infinito a topologia produto da topologia discreta em cada fator. Okay? E o que dá é que estes conjuntos, os cilindros, são os abertos elementares da topologia produto. Portanto, eles são simultaneamente fechados e abertos nessa topologia. Okay? E qual é que é a medida de Bernoulli neste espaço? Em cada cilindro, né, naquele cilindro que eu defini, a medida é, por definição, o produto das probabilidades de cada símbolo. Portanto, a medida do cilindro, KL com AKAL, é a probabilidade do AK
vezes a probabilidade do AK mais 1, etc, vezes a probabilidade do AL. Intuitivamente, isto significa que a probabilidade do evento no Késimo símbolo tem o resultado AK, no K mais 1 ésimo símbolo tem o resultado AK mais 1, etc. No Lésimo símbolo eu tenho o resultado AL. A probabilidade deste acontecimento, deste evento, é o produto das probabilidades de cada evento isolado. Isto diz, não é, precisamente que os resultados sucessivos dos experimentos são independentes entre si. Okay? Então, em sigma-D nós tomamos a sigma-álgebra gerada pelos cilindros. Okay? Então é como se fosse a sigma-álgebra de Borel, cada cilindro é aberto e fechado. Então a família B0 das uniões disjuntas finitas dos cilindros é uma álgebra. Okay? Por convenção, o sigma-D é um cilindro com medida 1. Então, as uniões disjuntas finitas dos cilindros é uma álgebra. E nós podemos fazer o seguinte, nós podemos estender a medida de modo que ela seja finitamente aditiva nesta álgebra. Então, se E na álgebra é uma união disjunta de cilindros, C1, etc, Cn, nós definimos a medida dele como sendo a soma da medida de cada cilindro. É possível verificar que esta função realmente é sigma aditiva nesta álgebra. Okay? Por exemplo, nós podemos usar que a μ é regular, enfim, tem vários detalhes que eu não vou entrar aqui, mas verifica-se que esta função μ definida na álgebra é sigma aditiva e, portanto, existe uma única extensão à sigma álgebra, ok? E ela é exatamente a medida de Bernoulli, né, definida pelos pesos P1, etc, Pd, que nós representamos pelo mesmo símbolo μ, ok? Então, eu pego na medida dos cilindros, né, e eu vou estender isso para a medida de uma álgebra, dada pelas uniões finitas disjuntas de cilindros, e depois observa-se que essa medida, essa extensão à álgebra, ela é sigma aditiva e, portanto, existe uma única extensão à sigma álgebra por teoremas gerais de teoria da medida. Essa probabilidade, então, é a medida de Bernoulli. E no espaço sigma d, nós consideramos o deslocamento à esquerda, o shift, okay? Que é muito semelhante àquilo que nós fizemos, por exemplo, no 10x módulo 1, em vídeos anteriores, só que no 10x módulo 1 nós estávamos olhando para sequências unilaterais, né? Começava no A1, A2, A3, A4, e não tem o A0, A-1, A-3, A-2, A-3, etc. Eram unilaterais. Aqui o que nós estamos fazendo é pegar uma sequência bi-infinita, portanto ela é bilateral, e nós vamos simplesmente deslocar os numerozinhos dessa sequência, deslocamos para a esquerda. Okay? Isto é como se fosse uma translação no tempo. Se eu pensar, não é, que eu tenho o tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo menos 1, tempo menos 2, o que vai acontecer é que o que está em 0 passa para menos 1. O que está em 1 passa para 0. Né? E, obviamente, não é difícil de verificar. A medida de Bernoulli vai ser invariante pelo deslocamento. Porquê? Porque os cilindros são necessariamente invariantes. Não? Tem medida invariante. A medida de um cilindro é igual à medida da sua pré-imagem. Porquê? Porque, dado um cilindro, a pré-imagem é simplesmente manter os símbolos e deslocar um pouquinho as coordenadas. Não é só, eu mantenho os mesmos símbolos e desloco as coordenadas. Mas a medida de um cilindro só depende da sequência de símbolos. Né? Se vocês repararem, a medida de Bernoulli diz que a medida de um dado cilindro depende da sequência de símbolos que estão fixados, não depende das coordenadas. Portanto, né, a medida de um cilindro é igual à medida para a imagem do cilindro, neste caso, automaticamente, né, pela própria, todas as definições. Então, como a família dos cilindros gera a sigma álgebra, nós já sabemos que isto é suficiente para concluir que a medida μ é invariante por esta transformação. Okay? Então, nós já temos mais um exemplo de uma medida invariante no deslocamento. Okay? Os espaços de símbolos são muito importantes em teoria ergódica. Né? Os espaços de símbolos com o operador de deslocamento são importantes porque servem de muitos modelos para classes de sistemas dinâmicos, que são, num certo sentido, isomorfos a certas classes de shifts. Okay?
E outra coisa interessante é que estes espaços são relativamente fáceis de lidar. Nós veremos mais na frente. Nós podemos descrever o que está acontecendo com os símbolos. Essencialmente são só sequências. Isso é muito mais simples, por exemplo, do que eu estar olhando os números reais no intervalo ou estar olhando para os pontos de uma variedade. Então, se eu conseguir de alguma forma fazer um isomorfismo entre as minhas transformações em espaços mais complicados para espaços de símbolos, para deslocamentos em espaços de símbolos, eu ganho uma certa simplificação desde que eu entenda como fazer o isomorfismo. Okay? Então, poder descrever um dado sistema dinâmico usando um shift ajuda muito a compreender o comportamento do sistema. Okay? Assim, por exemplo, o shift no espaço sigma 10 mais, onde aqui o mais significa que eu vou considerar apenas sequências unilaterais, okay? K maior ou igual que 0, K maior ou igual que 1, certo? O shift no espaço das sequências unilaterais, onde temos estas sequências e o deslocamento elimina a primeira coordenada, ele está claramente relacionado com a transformação de x módulo 1. Né? A x módulo 1 é exatamente isso. Vocês pegam na expansão decimal de um dado ponto no intervalo 0,1 e deslocam para a esquerda e jogam fora a primeira coordenada. Isto é exatamente este shift no espaço das sequências unilaterais. Okay? Então eu posso ter aqui uma ideia de um isomorfismo. Eu posso encarar o 10x módulo 1 no intervalo 0,1 como um certo shift nas sequências unilaterais. Em seguida, vamos falar de uma outra transformação extremamente importante, em teoria ergódica também, que é a transformação de Gauss.